Fala, doutores, beleza? Bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do projeto. E que projeto é esse? Ajudar vocês a conquistar a sua aprovação, seja na prova da OAB, seja para concurso público dos mais variados tipos. Pode ser para Polícia Federal, pode ser para Polícia Civil, para juiz, para promotor. Eu vou trazer aqui vídeos resolvendo questões de inúmeras provas. E por que fazendo questões? Porque para mim é o melhor método que existe para estudo. Então eu vou trazer aqui e eu vou ler o enunciado com vocês e a gente vai discutindo as alternativas, ver quais que estão certas e quais que estão erradas. Óbvio, a depender da demanda de vocês, eu posso trazer um formato diferente de vídeo, mais explicativo de algum tema em específico. Por exemplo, estou resolvendo aqui com vocês questões de direito penal da prova da OAB, e eu menciono em determinado momento do vídeo a suspensão condicional do processo. É um instituto lá da Lei 9.099 de 95. Caso haja interesse de vocês e algumas dúvidas de vocês com relação a esse instituto, eu posso trazer um vídeo explicando ele, sem fazer questões, ou até mesmo explicando ele e trazendo várias questões sobre aquele tema, certo? Mas aí vai depender também da demanda de vocês. Óbvio, já digo de antemão, conforme eu vou resolvendo as questões, eu vou falando do porquê tá certo, do porquê tá errado, vou trazer o máximo de fundamentação jurídica possível, mas ainda assim eu não consigo trazer a profundidade em cada um dos temas que a gente vai tratar. Por exemplo, vai ter questões que eu vou falar sobre fato típico, vou falar sobre lesão corporal e agravantes e atenuantes genéricas, que são institutos diferentes, apesar de que podem ser trazidos tudo numa mesma questão. Eu não consigo me aprofundar em cada um dos institutos todas as vezes que eles são mencionados em alguma questão, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, por conta disso, eu já falo, se eu falar alguma coisa e ficar com uma curiosidade ou com vontade que eu me aprofunde naquele tema, deixa aqui nos comentários ou manda direct em alguma das redes sociais que eu trago um vídeo falando sobre aquele assunto. Então, sem mais delongas, como eu falei, o projeto é para ajudar vocês a conquistar a aprovação de vocês, seja qual for o seu objetivo. Eu vou começar com direito penal, que para mim é uma das melhores matérias do direito, mais especificamente da prova da OAB 44. Mas eu vou criar playlists para cada tipo de prova. Então, vai ter provas da OAB, vai ter prova para escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, vai ter prova de promotor de justiça para magistratura, e aí cada uma dessas vão ter suas próprias playlists para caso seja seu interesse você assistir elas. Bom, sem mais delongas, vou para a primeira questão aqui da nossa aula, que é a questão 57 da prova da OAB 44 de Direito Penal. Mateus foi a uma festa de Réveillon, onde reencontrou sua ex-namorada, Laís, sendo ambos maiores e capazes. Assim que a viu, ele se aproximou dela. Maiores e capazes, é importante ter isso em mente. Assim que a viu, ele se aproximou dela e a partir daí iniciaram uma animada conversa sobre os velhos tempos. Em determinado momento, Mateus, sem a anuência de Laís, acariciou suas nádegas e tentou beijá-la para satisfazer a sua própria lascívia. Acerca da tipificação da conduta de Mateus, assinale a afirmativa correta. Certo, doutores? Aqui é o de praxe. O examinador, ele narra alguns fatos e ele pede para que o candidato tipifique aquela conduta. Quando eu falo de prova da OAB pela banca FGV, eu tenho pelo menos uma questão impossível, uma alternativa impossível em cada questão. Porém, não é incomum que tenham duas alternativas impossíveis. Aqui vamos ler as alternativas e vamos ver qual que é a nossa alternativa impossível e se tem uma ou duas. Aqui a ele fala o seguinte, é fato atípico. Aqui você já pode desconsiderá-la. Já é uma alternativa impossível. Por que é impossível? Porque eu falar que um fato é atípico, vamos lá, galera, pro básico de direito penal. Crime, um conceito analítico de crime, você fala que é um fato típico, ilícito e culpável. Eu falar
que determinado fato é atípico, eu tiro um dos substratos do crime. Deste modo, não haveria crime na conduta aqui relatada. Então, por óbvio, você já pode desconsiderar essa alternativa, porque ela é impossível. Agora, se você é alguém que já está estudando há mais um tempo, você também vai considerar que a alternativa C ela é outra alternativa impossível. Por que impossível? Porque quando eu falo de assédio sexual, eu obrigatoriamente preciso falar de uma condição de superior hierárquico, geralmente atrelado a questões de trabalho. Então, por exemplo, o dono da empresa com a funcionária, o gerente, o supervisor com a sua subordinada. Uma diferença de hierarquia entre as partes, entre o autor do fato criminoso e a vítima, e o autor do fato criminoso, aproveitando-se dessa diferença hierárquica, ele vai lá e pratica o ato libidinoso. Neste caso, a gente estaria incidindo no assédio sexual lá do artigo 216-A do Código Penal. Ou seja, condição de superior hierárquico. Esse é o artigo 216-A do Código Penal. Aí a gente estaria falando de assédio. Se ele tivesse aqui na questão falado que o Matheus e a Laís, ao invés de ex-namorados, eles fossem patrão e funcionária, aí a gente poderia colocar na alternativa C. Porém, não é o caso. Então, por conta disso, você também já desconsidera a alternativa C. Aí, nesse caso, sobra a alternativa B e a D, que poderia deixar o candidato confuso sobre qual que seria a tipificação. Doutores, presta atenção que quando eu falo em questão em provas e o examinador ele exige do candidato esse crime ou estupro ou importunação sexual, a principal diferença deles que eu vou trazer aqui já vai ser o suficiente para você conseguir distinguir eles em 95% das questões. O uso de violência ou grave ameaça. Enquanto no estupro você obrigatoriamente tem que ter o uso de violência ou grave ameaça para satisfazer sua lascívia ou de terceiro, praticar ato libidinoso, aqui na alternativa D você não tem. Na figura da importunação sexual você não tem essa condição, qual seja da violência ou grave ameaça, para tipificar aquela conduta. Então, como a questão aqui não fala que houve uso de violência ou grave ameaça para satisfazer a própria lascívia do autor do fato criminoso, neste caso, nessa questão em específico, eu falo que o agente ele praticou o crime de importunação sexual. O que seria diferente se a questão tivesse trazido o seguinte: ao invés de falar o seguinte, em determinado momento, Matheus, sem anuência de Laís, acariciou sua nádega e tentou beijá-la, a questão tivesse trazido: Matheus, usando-se da força, segura os braços de Laís, impedindo seus movimentos e a beija, acaricia suas nádegas, pratica atos libidinosos. Matheus começa a ameaçar Laís, ameaçar os parentes de Laís para praticar tal conduta. Olha a diferença. Eu trago a figura da violência e da grave ameaça, mais os atos libidinosos. E aí, nesse caso, eu estaria tipificando lá no artigo 213 do Código Penal, que fala sobre o instituto, sobre o crime de estupro. Por outro lado, aqui a questão, ela não traz essa figura da violência e da grave ameaça. Então, eu classifico, eu tipifico essa conduta como importunação sexual. Aqui, ó, doutores, esse material, vocês vão ver que vai ter a questão. Eu vou resolver com vocês e logo em seguida tem um resumo. Quem quiser o material, é só me mandar mensagem que eu disponibilizo gratuitamente para vocês para facilitar no estudo. Mas vai ter praticamente o resumo da explicação que eu acabei de dar, com a indicação dos artigos, falando qual que está certo, qual que está errado. Então, se quiser esse material, só mandar mensagem. Questão 58 da prova da OAB 44, questão de direito penal, vai falar o seguinte:
Saulo, em razão de seu posicionamento político, foi chamado de burro e idiota por João, Paulo e Sérgio, seus adversários políticos que tinham a intenção de ofender sua dignidade e decoro. Inconformado, Saulo decidiu processar seus 3 ofensores. Após a propositura da queixa, Saulo reconciliou-se com Sérgio, sendo o perdão dado pela vítima e aceito pelo ofensor, e comunicou o fato ao juizado especial em que tramitava a ação penal. Em relação ao caso narrado, assinale a opção que indica corretamente o crime cometido pelos 3 amigos e as implicações da reconciliação entre Paulo e Sérgio. Então, olha, mais uma vez, o que o examinador pede? Ele traz aqui, ele relata, narra alguns fatos e pede para o candidato tipificá-los. Porém, mais do que isso, essa questão se aprofunda um pouco mais. Ele traz o instituto do perdão e quais são as consequências jurídicas desse perdão aos demais acusados. Bora lá que essa questão é muito boa. Doutores, vamos direto para as alternativas impossíveis, certo? E aí eu falo por que elas são impossíveis, e aí a gente trabalha nas últimas que poderiam deixar o candidato em dúvida. Doutores, aqui as nossas alternativas impossíveis são a B e a C. Por quê? Porque o instituto de calúnia e difamação, eles são muito fora de mão para a gente conseguir enquadrar aqui no enunciado. Porque quando eu falo de calúnia, eu falo do artigo 138 do Código Penal, que vai falar imputar-lhe falsamente fato criminoso. Olha, ser burro e idiota aqui no Brasil ainda não é crime. Então, por conta disso, eu não posso sequer cogitar de que João, Paulo e Sérgio estavam imputando o crime falsamente ao Saulo, só chamando ele de burro e idiota. Então, por conta disso, eu já desconsidero a possibilidade de ser calúnia. Agora, por outro lado, a difamação, eu preciso que vocês já prestem um pouco mais de atenção, porque aí eu preciso explicar algumas coisas. A difamação, ela tem a previsão no seu artigo 139 do Código Penal. A difamação, ela tem relação com a honra objetiva da vítima. Por outro lado, como eu vou explicar daqui a pouco, na injúria, que tem previsão lá no artigo 140 do Código Penal, há uma relação com a honra subjetiva. Doutores, de antemão, já peço desculpas pela minha letra, vou tentar melhorar ao longo do projeto, mas por enquanto é o que tem. Certo, voltando. Honra objetiva. A honra objetiva é a forma como terceiros, a sociedade, a vizinhança, o bairro, as pessoas ao meu entorno me olham, me veem, como eu pareço para essas pessoas. A difamação, ela mancha justamente a honra objetiva. Então, uma coisa é eu olhar na sua cara e te xingar. Outra coisa é eu sair espalhando por aí ofensas a seu respeito, manchando a sua reputação. Olha aqui, manchar a reputação para terceiros gera, então, uma ofensa à honra objetiva da vítima, neste caso se enquadrando como um crime de difamação. Agora, por outro lado, na injúria, eu tenho a honra subjetiva sendo agredida. Eu virar para a pessoa, olhar nos olhos dela e falar: você é burro, idiota, infiel, não presta para nada, ou xingamentos mais pesados, faz com que a pessoa ela tenha uma má imagem de si mesma. É como a pessoa se enxerga, por isso que é uma honra subjetiva. E aí, neste caso, você estaria, então, diante de um crime de injúria. Deu para entender a diferença? Enquanto no crime de calúnia há uma imputação falsa de um crime, de um fato criminoso, na honra objetiva, eu tenho no crime de difamação, eu tenho a honra objetiva da vítima sendo ofendida,
e na injúria eu tenho a honra subjetiva sendo ofendida. Mas preste atenção, tá? Muitas vezes, a depender de como o enunciado trata esse crime, você pode confundir. Por exemplo, se eu virar para a vizinhança, para a população, para a comunidade e falar: Pedro é ladrão, ele tem mão leve. Eu enquadro essa conduta ainda como difamação, porque eu estou manchando a reputação da gente, ofendendo ele, ofendendo a honra dele, ainda que ser ladrão enseja, eventualmente, num crime de roubo do artigo 157, ainda não é imputar o crime a alguém. Agora, por outro lado, se eu viro e falo, o Pedro, no dia de ontem, às 17 horas, ele entrou na padaria do seu Zé, pegou algumas balas, colocou no bolso sem pagar e foi embora. Ele fez isso. Eu imputei um fato criminoso com dia, local, data, nomes, descrevi uma conduta, subtrair coisa alheia móvel, imputei o crime de furto do artigo 155 do Código Penal com relação a Pedro. E aí, neste caso, eu estou imputando falsamente um fato criminoso a ele. Vocês entenderam a diferença? Eu virar e falar, ah, não, ele é um ladrãozinho, ele tem mão leve. É uma coisa. Agora, se eu falo, não, ele é mão leve por causa que ontem eu vi ele roubando isso, isso, isso. Vocês entendem a diferença da gravidade? Então, vocês têm que prestar muita atenção em como o enunciado ele vai trazer a descrição dos fatos. E aí você vai conseguir distinguir entre esses três institutos, entre esses três crimes. Voltando. Aqui, então, podia ter deixado o candidato confuso com relação à alternativa A ou D, que os dois falam sobre injúria. Só que a Ali vai falar o seguinte: o perdão concedido a Sérgio é de natureza personalíssima. Por outro lado, na alternativa D, vai falar que o perdão concedido a Sérgio se aplica obrigatoriamente a João e a Paulo. Doutores, aqui a alternativa correta é a alternativa D. Por quê? Porque quando eu falo do instituto de perdão, eu estou falando de uma hipótese de extinção da punibilidade prevista no Código Penal, lá no seu artigo 106. Tá? Lá no artigo 106, se vocês forem ler, e é obrigatório que vocês leiam para conseguir estudar, vai falar justamente que quando o ofendido ele oferece o perdão para um dos acusados, obrigatoriamente aquele perdão vai ser oferecido aos demais. Só que o que eu vou pedir para vocês prestarem atenção? Prestem atenção na diferença entre renúncia e o perdão. Lembrando que esse perdão nada tem a ver com o perdão judicial. O perdão judicial, ele é uma figura que vai estar lá nos artigos 129, 121, e é o juiz que irá aplicá-lo. O perdão que eu estou falando aqui do artigo 106 do Código Penal é o ofendido que oferece. Só que a renúncia ela também é uma hipótese de extinção da punibilidade. Doutores, o que quando eu falo de extinção da punibilidade, por que é importante eu fazer esse parênteses aqui? Lembrando, o crime ele é um fato típico, ilícito e culpável. Isso se você adota a teoria tripartite. Se você adota a teoria quadripartida, você vai colocar a punibilidade como um dos substratos do crime. Ou seja, há autores que entendem que somente com a soma de todos esses quatro substratos é que você teria um crime. Porém, aqui no Brasil a gente não adota. Então, aqui você já teria a existência de um crime, um fato típico, ilícito e culpável. Porém, mesmo havendo o crime, haverá algumas situações em que a punibilidade desse crime deixará de existir. Logo, o agente não será punido. E alguns exemplos é a morte do acusado, não tem como você punir o morto. Outra hipótese é a renúncia, outra hipótese é o perdão, outra hipótese é a decadência. Vejam bem, são institutos que você tem o crime, a existência de um crime, porém não vai conseguir punir o agressor.
Por quê? Porque aconteceu uma hipótese de extinção da punibilidade. Bom, voltando. Já falei que esses dois são hipóteses de extinção da punibilidade. A diferença é que esse é oferecido até o oferecimento da queixa. Por outro lado, o perdão ele é oferecido desde o recebimento até o trânsito julgado. Outra diferença importante é que o perdão, o ofendido obrigatoriamente, o ofendido não, o acusado, ele obrigatoriamente precisa aceitar o perdão para só então você ter a punibilidade sendo extinta. A renúncia independe de aceitação. Ou seja, o ofendido, por mera liberalidade, ele pode chegar e falar que renuncia o seu direito de queixa com relação aos ofensores. E aí, nesse caso, se extingue ali a punibilidade. E por que? Você pode falar para mim, mas por que então o agente ele recusaria o perdão? Ora, se alguém te acusa e você sabe que você é inocente, o processo já está em andamento, você já contratou advogado, já está todo um desgaste, e aí você sabe da sua inocência, você sabe qual vai ser o resultado do processo, que vai ser de absolvição. E aí o agente vira e fala: não, eu perdoo ele. A suposta vítima vira e fala: eu perdoo ele. E aí, nesse caso, o processo se extingue por uma questão de extinção da punibilidade e não porque você foi considerado inocente? Tem gente que vai falar: não, eu acredito na minha inocência, eu não fiz nada e eu quero uma sentença absolutória, demonstrando de uma forma transitada em julgada que eu sou inocente, eu não pratiquei fato criminoso nenhum. E aí eu prefiro ir até o final do processo. Então, por conta disso, você tem que o perdão precisa do aceite do acusado, coisa que você não precisa da renúncia. Bom, voltando então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Vocês vão perceber aqui no resumo que eu falo justamente sobre isso. O artigo 106, parágrafo 1º do Código Penal, perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Certo, bora então para a nossa terceira questão aqui do vídeo, mas é a questão 59 da prova da OAB 44, questão de direito penal. A questão ela vai falar o seguinte: Tiago, 21 anos de idade, e Vinícius, 17 anos, se conheceram no interior de uma boate. Alterados em razão da ingestão de cerveja, decidiram praticar um crime de furto em um posto de gasolina, mas foram abordados por policiais logo após a prática delitiva. Apenas naquele momento, Tiago veio a tomar conhecimento da idade de Vinícius e que ele já tinha sido apreendido uma vez pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de dano. O Ministério Público, galera, só um parênteses que eu acho interessante, só a título de conhecimento, ato infracional análogo ao crime tal. Quando você vê que é um menor praticando algum fato ilícito, algum ato ilícito, você não fala que aquele menor ele praticou um crime. Você vai falar que ele praticou um ato infracional análogo ao crime tal. Então, por exemplo, ele matou alguém, você não fala que o menor ele cometeu o crime de homicídio. Você vai falar que ele cometeu um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Por quê? Porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai falar que o agente, o adolescente ou a criança, ele pratica um ato infracional, não um crime, tá? Continuando. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Tiago como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 do Código Penal, furto qualificado pelo concurso de agentes, e o artigo 244-B do ECA, corrupção de menores. Assinale a opção que indica a alegação que você, como advogado de defesa, deve apresentar para questionar a capitulação delitiva. Doutores, mudou um pouco a forma da questão, mas no final das contas é a mesma coisa. Ele traz aqui uma narrativa dos fatos e você vai ter que tipificar, e óbvio, você sendo como advogado de defesa, você vai ter que tipificar da maneira menos gravosa possível.
Então, bora para as alternativas. Doutores, aqui eu não vou fazer a questão da alternativa impossível, porque vai atrapalhar um pouco a explicação. Então, vou fazendo uma por uma. Alternativa A conduta não configura crime de corrupção de menores em razão do erro do tipo permissivo, podendo Tiago apenas ser condenado pelo crime de furto simples. Por outro lado, você tem a alternativa B. A conduta não configura crime de corrupção de menores em razão do erro do tipo essencial, podendo Tiago apenas ser condenado pelo crime de furto qualificado. Olha, essas duas alternativas, elas falam duas coisas parecidas, mas duas coisas completamente diferentes. Enquanto na alternativa A, ela vai falar de erro de tipo permissivo, mais furto simples. Na alternativa B, você vai ter o erro de tipo essencial, mais furto. O que eu vou precisar fazer primeiro? Um pequeno parênteses explicando a diferença de erro do tipo permissivo e erro do tipo essencial. O erro de tipo permissivo, ele está relacionado com as excludentes de ilicitude. O erro de tipo permissivo, ele também pode ser chamado de discriminante putativa por erro de tipo. O agente, por um equívoco da interpretação da realidade, ele sabe que está praticando um ato criminoso, porém ele acredita estar amparado por uma hipótese de excludente de ilicitude. Exemplo clássico, para deixar claro. Pedro recebeu uma mensagem do seu desafeto de manhã, falando que assim que eles se encontrassem, o desafeto iria matá-lo. Pedro fica preocupado ao longo do dia e aí ele está andando numa rua escura e dá de cara com o seu desafeto. Assim que eles se veem, o seu desafeto coloca a mão no bolso e vai tentar tirar algo. Pedro, sabendo que matar alguém é errado, mas acreditando estar amparado por uma hipótese de excludente de ilicitude, qual seja legítima defesa, ele pega uma arma de forma mais rápida e atira no seu desafeto para se proteger. Assim que ele se aproxima, ele vê que seu desafeto só estava pegando um lenço e não iria matá-lo. O que acontece? Por conta de todas as circunstâncias que estavam por trás de tudo o que aconteceu, de maneira justificada, Pedro acreditou estar amparado por uma hipótese de excludente de ilicitude, por um equívoco da sua interpretação da realidade. Óbvio, eu não vou entrar mais uma vez. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo somente explicando esse instituto, porque aí você teria uma consequências jurídicas diferentes entre um erro justificado, excusável, ou um erro injustificado, um erro inexcusável, e você vai ter consequências jurídicas diferentes para cada um dessas hipóteses. Bom, mas voltando, eu não posso falar que Tiago ele sabia que estava cometendo um crime de corrupção de menores e ele acreditou estar amparado por uma excludente de ilicitude. Não há como eu falar isso. Então, por conta disso, eu já desclassifico, eu desconsidero a alternativa A, não é a A. Porém, quando eu vou para a alternativa B, eu tenho já o erro do tipo essencial. O erro do tipo essencial, ao contrário do erro de tipo permissivo, ele tem a ver com o próprio fato típico. Ou seja, ele interage com um dos substratos do crime e, havendo então a incidência do erro de tipo essencial, você tira a existência do crime. Exemplo, Pedro, ele vai até a farmácia com a sua bicicleta verde, para no estacionamento, entra na farmácia, compra o remédio, volta, pega a sua bicicleta verde e vai embora para casa. Quando ele chega em casa, ele percebe que tem um adesivo que ele nunca tinha colado antes nessa bicicleta verde. Aí ele percebe que aquela bicicleta não é dele. Ele volta para a farmácia e vê que ao lado da bicicleta dele tinha sido parada uma bicicleta de mesmo modelo, da mesma cor, a única diferença era aquele adesivo.
Aí, nesse caso, ele vai e pega de volta a bicicleta dele e deixa a bicicleta de um terceiro lá. Veja bem, objetivamente falando, Pedro ele cometeu um crime de furto, porque ele subtraiu coisa alheia móvel. Acontece que isso eu estaria falando de um direito penal objetivo, o que não é adotado hoje em dia no ordenamento jurídico brasileiro. O que você tem é o direito penal subjetivo. Você precisa averiguar se houve o dolo, a culpa, a intenção do agente. No caso, por um erro da interpretação da realidade, ele não sabia que aquela bicicleta era de terceiro, era alheia. Ele acabou pegando ela, certo? Em tese, objetivamente falando, praticando o crime de furto, porém eu não posso imputar a ele o crime de furto. Por quê? Porque eu trato então do direito penal subjetivo, havendo a necessidade do dolo ou da culpa. O fato é que a alternativa, o enunciado, ele deixa claro que Tiago ele só tomou conhecimento da menoridade de Vinícius no momento em que ele foi enquadrado pela polícia. No momento da prática do furto, ele não sabia. Então, por conta disso e outra, ele deixou claro que eles se conheceram no interior de uma boate e eles estavam ingerindo bebida alcoólica. Então, o Tiago, que não conhecia Vinícius, ele tinha todas as condições para supor de maneira equivocada que Vinícius era maior de idade. E por conta disso, ocorre o erro do tipo essencial, não podendo então ser atribuído a ele a conduta, o crime de corrupção de menores, porém, ainda assim, está configurado o furto qualificado pelo concurso de agentes, devendo ele então responder pelo artigo 155 do Código Penal, parágrafo 4º, inciso 4. Porque já é pacificado de que mesmo que os outros agentes que estão ali naquele fato criminoso, ainda que eles sejam menores, eles ainda assim serão considerados para fins de aplicação da qualificadora de concurso de agentes. A alternativa correta é a alternativa B. Aqui no slide está o resumo do que eu acabei de falar, com as fundamentações, com a indicação dos artigos, para vocês lerem. Lembrando, quem quiser esse material, só mandar mensagem que eu disponibilizo o material completo para vocês de maneira gratuita e para auxiliar vocês no estudo. E bora para a próxima questão. Doutores, essa é a quarta questão aqui do vídeo, porém é a questão 60 da prova da OAB 44, questão de direito penal. E a questão ela vai falar o seguinte: Marisa administrava os proventos de pensão recebidos por sua mãe, Sônia, que faleceu em dezembro de 2022. Com a intenção de continuar recebendo os proventos, Marisa deixou de comunicar à autarquia previdenciária o falecimento de Sônia e assim conseguiu efetuar os saques dos valores depositados nos meses de janeiro a março de 2023. Em abril, a autarquia recebeu a notícia do falecimento e cessou os pagamentos. Ato contínuo, apurou o valor dos saques indevidos realizados por Marisa após o falecimento da segurada, acrescidos de multa e juros, e o inscreveu em dívida ativa. Marisa, notificada, efetuou o pagamento integral do débito, ou seja, ela reparou o dano, de forma parcelada entre os meses de outubro de 2023 e janeiro de 2024. A denúncia foi ajuizada em janeiro de 2024, ou seja, após o adimplemento da restituição dos valores, e recebida em fevereiro de 2024. De acordo com a teoria do crime, assinale a opção que apresenta o que a defesa de Marisa deve corretamente alegar. Certo? Aqui vai ser um pouco diferente porque o examinador ele não pede para o candidato tipificar aquela conduta, mas ele pede institutos específicos. Ele vai falar sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e exercício regular de um direito. Doutores, aquela regra de sempre, primeiro a gente vai excluir a alternativa impossível, que é justamente essa. Não tem como eu falar de que Marisa ela estava no exercício regular de um direito. Eu não posso falar que você receber indevidamente os proventos previdenciários da sua mãe falecida é um exercício regular de um direito. Então, por conta disso, eu já desconsidero a alternativa D. Então, sobra esses três institutos aqui. O que eu vou pedir atenção? Eles podem ser parecidos, porém eles são extremamente diferentes. Ainda mais que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eles têm a previsão no mesmo artigo. Eles têm previsão
no artigo 15 do Código Penal. Por outro lado, o arrependimento posterior, ele tem previsão no artigo 16 do Código Penal. E o que vai diferenciar eles? O principal é o momento em que o agente criminoso se arrepende ou desiste das suas ações. Por quê? A desistência voluntária, ela implica que o crime, os atos executórios ainda não tinham se encerrado. Por outro lado, no arrependimento eficaz, você já tem os atos executórios finalizados. Agora, no arrependimento eficaz, eu tenho os atos executórios finalizados, porém o agente ele impede que o resultado se produza. Vamos supor o seguinte: Pedro, ele pega uma arma, atira em João, João é atingido, porém antes de João falecer, Pedro salva João, levando ele até o hospital. E aí, nesse caso, João só fica com algumas sequelas e logo em seguida ele está recuperado, não morre. Percebam então aqui que houve os atos executórios, houve o disparo, João foi acertado e se Pedro não tivesse feito nada, João morreria. Porém, Pedro ele se arrepende e de maneira eficaz e impede que o resultado se produza. Então ele vai lá e vai responder pelo crime de lesão corporal. Agora, o arrependimento posterior, ele é diferente, porque ele não é essa regra do artigo 15, que é o agente responde pelos atos até ali praticados. Na verdade, você vai ter só uma incidência de uma diminuição da pena. Então, nesse caso, você vai ter o agente finalizando os atos executórios, o crime se consuma, porém, atendidos os requisitos do artigo 16 do Código Penal, você vai ter uma diminuição de pena. Que requisitos são esses? O artigo 16 vai falar: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano até o recebimento da denúncia, por ato voluntário, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Doutores, foi justamente o que aconteceu aqui. A Marisa, ela finalizou os atos executórios, recebeu os valores, ou seja, ela consumou o crime aqui descrito, e aí, antes de oferecerem a denúncia, ela já tinha reparado o dano. Certo? Então, foi um crime cometido sem violência ou grave ameaça. Ela só recebeu indevidamente benefício previdenciário da sua falecida mãe. Antes do recebimento da denúncia, ela reparou o dano por um ato. Poderia ser discutido se foi um ato voluntário ou não, mas foi um ato voluntário porque ainda não tinha um processo penal em andamento. Então, nesse caso, você vai ter uma redução da pena. Falo, então, de arrependimento posterior com uma diminuição da pena. Mais uma vez, aqui está o resumo do que eu acabei de explicar com a fundamentação jurídica. Quem quiser o material completo, é só me mandar mensagem que eu disponibilizo para auxiliar no estudo de vocês. Bora para a próxima questão. Aqui é a questão 61 da prova da OAB 44, questão de direito penal, porém essa é a quinta questão aqui da nossa aula. Essa questão vai falar o seguinte: Pierre, estrangeiro, nacional e residente do país Alfa, veio ao Brasil onde praticou o crime de homicídio contra Bruna, cidadã brasileira. Em seguida, Pierre deixou o território nacional e retornou ao seu país de residência. Você, como advogado de Pierre, deve analisar a aplicação da lei penal brasileira ao caso. Assinar a opção que apresenta o seu parecer. Doutores, mais uma vez, não pede para o candidato tipificar a conduta ali descrita, porém ele pede algo que é mais basilar quando a gente fala do direito penal, que é com relação ao princípio da territorialidade. Você vai ter o princípio da territorialidade lá do artigo 5º do Código Penal. Vocês vão perceber que a gente adota a territorialidade mitigada, porque vão ter alguns casos que vão ser exceções àquele princípio. Aqui no resumo do próximo slide, eu falo sobre isso,
que vai estar: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Aqui, olha, sem prejuízo de convenções, tratados e tudo mais, é a exceção. Aqui eu tenho o princípio da territorialidade e aqui a exceção dele, por isso que ele é mitigado. Um exemplo dessa exceção seria um diplomata. O diplomata, ainda que ele cometa um crime aqui no Brasil, ele não vai ser processado aqui no Brasil. Ele vai ser enviado para o seu país de origem e lá ele vai ser processado. Mas voltando aqui para a questão, ele não fala que Pierre é diplomata ou incide em alguma convenção ou acordo internacional. Ele só fala que Pierre é estrangeiro. E ele cometeu crime aqui no Brasil. Então vamos para as alternativas. Assinale a opção que apresenta o seu parecer. Somente a lei do país alfa é aplicável, pois Pierre saiu do território nacional? Errado. A lei brasileira só é aplicável se o fato também for considerado crime no país alfa? Doutores, aqui algumas pessoas poderiam se confundir, porque essa é uma das condições lá do artigo 7º da extraterritorialidade condicionada, que fala que também tem que ser considerado crime no país da onde é o estrangeiro, do país de origem. E aí poderia levar o candidato a se confundir se ele não tem é, consolidado dentro dele esse conhecimento. Mas não é, a gente não está falando de extraterritorialidade aqui nessa questão. Então, por conta disso, não é a alternativa B. A lei brasileira é aplicável de forma condicionada diante do fato da vítima ser brasileira. Mais uma vez, aqui é uma condição da extraterritorialidade hipercondicionada. Então, também lá do artigo 7º. Mais uma vez, se vocês quiserem que eu traga algum tema específico, me aprofundando nele, vocês mandem mensagem ou deixem aqui nos comentários que eu trago um vídeo, por exemplo, falando sobre a extraterritorialidade lá do artigo 7º, que também cai muito, tanto na prova da OAB quanto em concursos públicos. Mas aqui não é o caso também de extraterritorialidade hipercondicionada. A lei brasileira é aplicável independente de o fato ser crime no país de domicílio ou da nacionalidade de Pierre. Doutores, essa é a nossa alternativa. Por quê? Porque adota justamente o princípio da territorialidade. Ora, se o crime aconteceu no Brasil, ele vai ser processado e punido de acordo com a lei brasileira. Aqui eu trago justamente o enunciado, ó, eu menciono a questão da extraterritorialidade do artigo 7º. Mais uma vez, quem quiser esse material aqui, é só me mandar mensagem que eu disponibilizo para facilitar o estudo de vocês. E bora para a próxima questão. Doutores, sexta e última questão aqui do vídeo, mas é a questão 62 da prova da OAB 44, matéria de direito penal da prova da OAB. A questão vai falar o seguinte: Hermes, aposentado, 65 anos de idade, encontrou sua esposa 40 anos mais jovem. Ela tinha então 25 anos. Desculpa, gente, eu sou ruim de matemática. 25 anos. Caramba. Em plena execução de ato sexual com seu primo, Aquiles, também sexagenário. Mas peraí, o primo Aquiles, ele é primo dela ou do Hermes? Pô, porque se for primo dela, fica mais bizarro ainda, fica não? Pô, tá. Tomado pela fúria, Hermes sacou sua arma de fogo e disparou um tiro no pescoço de Aquiles. Hermes possuía 18 munições restantes no cartucho de sua arma, mas conseguiu controlar sua ira e, arrependido, levou Aquiles ao hospital. Apesar de ter sofrido ferimento que lhe gerou perigo à vida, devido ao rápido atendimento médico, Aquiles sobreviveu e, como ficou livre de sequelas, retornou suas ocupações habituais em uma semana. Atualmente, Hermes, Diana e Aquiles mantêm relação de amizade. Caramba, sobrou nada. Com base na situação hipotética narrada, assinale a opção que indica corretamente o delito praticado por Hermes. Doutores, aí a gente volta para o de praxe, que é o examinador ele narra alguns fatos e pede para o candidato tipificar a conduta. No caso aqui, gente, eu vou pedir para vocês lembrarem da explicação que eu dei a duas questões atrás, sobre o arrependimento eficaz,
desistência voluntária, arrependimento posterior. Por quê? Porque você vai precisar delas para resolver essa questão. O que eu já vou tirar aqui? Porque são alternativas impossíveis. A alternativa D e a alternativa A. A alternativa D, doutores, só uma questão de bom senso. Eu não posso falar que ele praticou um crime arbitrário das próprias razões ao tentar matar o amante da sua mulher. Certo? Então, por conta disso, você já desconsidera essa questão, essa alternativa. A tentativa de homicídio, ela também não consegue ser aplicada aqui. Lembrando, a tentativa é quando o ato ele é impedido de acontecer por força alheia à vontade do agente criminoso. Então, se a questão tivesse trazido o seguinte, Hermes, ele ao apertar o gatilho para matar seu primo, não sei se é primo dele, para matar o amante da mulher dele, a mulher dele empurra o braço de Hermes e por conta disso Hermes não consegue consumar o crime de homicídio. Aí nesse caso eu estaria falando lá do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que traz a figura da tentativa. Porém não foi isso que aconteceu. Acontece que Hermes, ele finalizou todos os atos executórios e antes que o crime se consumasse com o falecimento da vítima, ele salva a vítima. E aí, nesse caso, fala que a vítima ela foi levada ao hospital, em uma semana já estava às suas atividades habituais normalmente. E aí, nesse caso, então, o candidato ele fica entre as duas alternativas, a alternativa B e a alternativa C. Vai ter uma discussão sobre qual que é a natureza da lesão corporal. Doutores, a lesão corporal ela vai ter previsão lá no artigo 129 do Código Penal. O caput ele vai trazer a figura da lesão corporal leve. E o parágrafo 1º vai trazer a grave. Se você olhar os incisos da lesão corporal grave, você vai perceber que fazer com que a vítima fique impossibilitada de praticar atividades habituais por mais de 30 dias enseja em lesão corporal grave. E aqui no enunciado vai falar que ele retornou às suas ocupações habituais em uma semana. Nesse caso, o candidato, lembrando dessa regra aqui, ele poderia falar: se não chegou a ser mais de 30 dias, logo é uma lesão corporal leve. Mas olha o que a questão traz um pouquinho antes. Ele vai falar que Aquiles, que é a vítima aqui do enunciado, ele ficou com perigo de vida em determinado momento. A partir do momento que ele ficou em perigo de vida, já estava consumada, então, uma das hipóteses do parágrafo 1º, artigo 129 do Código Penal. Quando você tem uma lesão corporal que deixa a vítima em perigo de vida, você tem uma lesão corporal grave. Apesar do enunciado ter trazido o perigo de vida, ele logo em seguida ele tenta confundir um candidato falando sobre as ocupações habituais e traz um prazo inócuo, um período inócuo de uma semana, fazendo com que talvez o candidato se confundisse e errasse a questão de besteira, marcando a alternativa de natureza leve. Mas não é essa a alternativa. A alternativa correta, então, é o crime de lesão corporal de natureza grave por conta do perigo de vida. Doutores, e foi isso. Aqui vai estar o enunciado de tudo que eu expliquei. Lembrando, quem quiser esse material, é só mandar mensagem que eu disponibilizo para facilitar o estudo de vocês. E, doutores, foi isso. Essa foi a primeira aula do projeto. Lembrando, não vai ser só prova da OAB, vão ser prova da OAB e diversos concursos públicos dos mais variados tipos. Vou trazer resolução de questões de determinadas provas, ou se vocês acharem interessante alguma explicação específica de algum tema específico, eu trago explicação para vocês fazendo um vídeo explicativo sobre aquele tema. Tá? Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenha tudo ficado bem explicado. Se algo ficou confuso, não ficou muito claro, fiquem à vontade para me mandar mensagem, porque o intuito do projeto é justamente ajudar vocês a conquistarem a aprovação de vocês, entendendo a matéria de direito. Então é isso, doutores. Muito obrigado para quem assistiu até aqui.
Manda mensagem também para dar algum feedback, se algo não ficou muito bem explicado, ou se a dinâmica de como eu estou fazendo os vídeos aqui não está boa, tá? E é isso, doutores, valeu, até a próxima aula.